E aí, beleza? Bom, vou falar um pouquinho aqui para vocês o que anda se passando no mercado aqui, no meu segmento do que eu faço hoje, né? Eu trabalho com prestação de serviço e no ramo da construção. Então a gente é voltado ao mercado corporativo, né? E a gente atende também alguns clientes de pessoas físicas, que muitas vezes eles vêm através dos nossos clientes de pessoas corporativas ali, né? Então, hoje o mercado ele tem sido bastante exigente, tá? No dia a dia. Não acho ruim, eu achei muito bom. Eu tô achando muito bacana da maneira que o mercado aí, os nossos clientes têm tratado as suas contratações ali, do jeito que eles têm exigido algumas documentações. Eu tô achando isso muito bacana, porque começa a filtrar, né, as empresas aí, começa a trabalhar com concorrências mais leal, né? Começa a ter uma concorrência mais legal ali entre empresas, né? Porque existem diversos tipos de empresa, porque hoje que o cliente, né, que hoje o corporativo anda exigindo, né, que na verdade isso sempre teve, mas nunca foi uma exigência, né, eles deixavam para exigir isso muito depois, mas hoje, antes de contratar, eles começam fazendo ali um pré-cadastro, começa pedindo todas as suas documentações necessárias ali, todas as suas certidões negativas de débitos para saber se você está em dia com seus impostos, fundo de garantia, INSS. Se você tem colaboradores, ele começa a pedir agora o seu e-social, começa a pedir ali os exames médicos da galera, PCMSO, começa a pedir PGR. Então eles estão pedindo diversas documentações que antigamente não que não era obrigatório, né? Sempre foi obrigatório ter essas documentações, mas antigamente os clientes eles iam em busca de fornecedor e eles não exigiam tanto assim essas documentações, né? Era mais uma empresa ou outra, mas hoje está diferente. Hoje a maioria elas exigem e é muito bom porque você começa a ter uma concorrência muito legal, né? Antigamente as empresas chamavam lá, você tinha um CNPJ, o endereço e tinha o melhor preço, eles estavam contratando, mas com o passar do tempo as pessoas vão vendo que isso se torna um pouco perigoso, né? Tanto para quem está contratando, tanto para quem está trabalhando com essa empresa contratada. Então é legal a empresa hoje exigir essas questões, essa documentação, para a gente ter uma concorrência equilibrada e para que ela possa ver também que a gente existe, né? Existem diversos custos, né? Que precisam ser diluídos aí nas obras, nos contratos e tal. Então é legal ela começar, né? É legal que elas começaram a exigir de empresas, porque aí com isso aí essas empresas que trabalhavam aí, atuavam e concorriam muitas vezes com a gente e não cumpriam com suas obrigações, muitas vezes ganhavam concorrência com preço mais baixo, mas lá na frente, quando as pessoas iam ver, elas não cumpriam as suas obrigações nem com as empresas, nem com ela mesma e muitas vezes com seus colaboradores. Então, isso aí acabava sendo muito desleal, né, nessas concorrências. Então, hoje, como os clientes têm cobrado isso, todas essas documentações, então acho que tem sido muito importante, tem sido muito legal. Eu achei isso muito bacana. Então, por isso que é legal quando você vai empreender, montar uma empresa, você ter um mínimo de estrutura possível, né? Para você poder estar com isso sempre em dia, né? É necessário você ter alguém ali no seu financeiro, é necessário você ter uma contabilidade ou dentro do seu escritório ou fora do seu escritório. Você tem que ter uma contabilidade ali de confiança para poder estar te auxiliando em diversas coisas, né? Sempre ali te ajudando muitas vezes com esses tipos de documentações que muitas vezes você sozinho, empreendendo hoje, você não conseguiria fazer, você não conseguiria ter, te tornaria um tempo muito... aliás, te tomaria muito tempo, né, do seu dia. Então muitas vezes tem muitas empresas que acaba acontecendo isso, né? Então o cara não tem esse suporte todo, então ele vai empurrando com a barriga e aí quando precisa, aí vem a dificuldade e aí muitas vezes a pessoa não consegue alavancar. Então a ideia é essa: se você quer alavancar hoje, quer empreender, você tem que ter aí no mínimo aí essa estrutura básica, né, para que você possa conseguir lá na frente, né, quando vier essas exigências para você, para que você possa ter aí todas as documentações necessárias, né, e você ter um suporte legal, né, tanto da sua empresa, você puder sempre, né, conseguir aí fornecer tudo que for necessário para os clientes finais, que você seja um fornecedor bom. Empreender não é fácil, a gente sabe que no dia a dia é difícil, né? Você tem que estar ali atrás de cliente, tem que estar agora sempre aí correndo atrás dessas exigências, mantendo ali sempre o foco para que as coisas não saiam do eixo.
mas é uma coisa bacana, para quem quer alavancar a vida, é assim mesmo, nada é fácil, mas também não é difícil demais e também tudo que você faz ali é estruturado quando você começa a pensar e visualizar as outras pessoas que hoje, né, se alavancaram, quando você começa a observar o que tem sido feito, como é que tem sido feito, às vezes se torna mais fácil, né? Eu sou um exemplo vivo disso, então muitas vezes as pessoas querem fazer algo e não sabe como, aí é legal às vezes ter esse bate-papo e entender como é que funciona para que você tenha um negócio assim, um trabalho saudável e que você consiga alavancar cada dia mais. Beleza? Vamos embora, é isso aí, fica com essa dica aí. Abraço.